Sabe quando às vezes você precisa tomar uma decisão numa fração de segundo para mudar um plano, só para descobrir que essa nova decisão acabou tornando as coisas muito, muito piores? Bem, agora imagine que isso está acontecendo enquanto você está prestes a pousar uma aeronave no meio da noite. Fique ligado. Ser piloto de carga é um trabalho desafiador e muitas vezes maravilhoso. Agora, eu mesmo não tive a sorte de experimentar, mas tenho muitos amigos que já experimentaram. E embora a maioria deles adore, não dá para negar que a maior parte das operações de carga acontece à noite, e isso traz alguns desafios reais. No início da década de 2010, houve um intenso debate nos Estados Unidos sobre melhorias nas limitações de tempo de voo dos pilotos, e, em janeiro de 2012, novas regras foram publicadas. Essas regras estabeleceram limitações mais rigorosas, especificamente para pilotos que realizam transporte de passageiros, mas, curiosamente, não para pilotos de carga. As companhias aéreas de carga conseguiram fazer lobby com sucesso, alegando que essas novas regras não seriam realistas para o seu tipo de operação, majoritariamente noturna, e, em vez disso, apontaram para seus próprios sistemas de gerenciamento de fadiga, que haviam sido negociados com seus próprios sindicatos. Agora, mesmo que as companhias aéreas de carga pudessem ter um argumento válido nesse caso, isso obviamente foi uma grande fonte de frustração entre os pilotos, como veremos aqui em breve. Mas, de qualquer forma, a responsabilidade de chegar descansado para um voo sempre foi compartilhada entre pilotos, companhia aérea e órgão regulador. E se qualquer um deles não fizer a sua parte, bem, então a fadiga do piloto pode ser o resultado, o que vale a pena lembrar para esta história. Vou falar do voo do acidente em breve, mas antes quero analisar os dois pilotos envolvidos e como passaram os dias anteriores ao voo. O comandante tinha 58 anos e trabalhava para a UPS há quase 23 anos. Ele começou sua carreira nas Forças Armadas, passou pelas regionais e, por fim, assumiu o cargo de engenheiro de voo no Boeing 727 da Transworld. Ele exerceu essa função por um tempo antes de ser promovido a primeiro oficial, e, curiosamente, não sabemos ao certo quanto tempo total de voo ele tinha antes de entrar na UPS. Depois que entrou, voltou a ser engenheiro de voo, antes de ser promovido novamente a primeiro oficial no Boeing 727. Agora, de acordo com registros internos da UPS, ele tentou ser promovido a comandante no Boeing 757 duas vezes no ano 2000, mas acabou se retirando voluntariamente de ambos os cursos, pois se sentiu sobrecarregado com eles. Em vez disso, em 2004, ele mudou para a frota do Airbus A300, onde continuou voando no assento direito por vários anos, antes de finalmente ser promovido a comandante em 2009. Sua experiência total de voo na UPS era de cerca de 6.400 horas, das quais 3.265 haviam sido voadas no Airbus A300. Outro ponto importante sobre o comandante é que ele já recebeu notas baixas em alguns treinamentos recorrentes, especialmente quanto ao conhecimento e execução de aproximações de não precisão. Ele, por exemplo, em algumas ocasiões, voou abaixo da altitude mínima de descida, dentre outros erros. Isso ocorreu apenas em sessões de treinamento, cujo objetivo era alcançar proficiência, sem causar reprovação em voos reais de cheque. Ele era muito querido pelos colegas, que o descreviam como um piloto diligente, simpático e competente, aberto a receber sugestões dos colegas. Mas durante o mês anterior a esse voo, ele começou a reclamar da escala, dizendo que estava ficando cada vez mais difícil, com mais trechos para voar, e que duvidava que teria energia para continuar voando assim até se aposentar. Nos dias anteriores ao acidente, o comandante, conforme relatou a esposa, dormia normalmente e tentou cochilar antes do serviço, para adaptar o seu ritmo biológico do dia para a noite. Na noite anterior ao voo do acidente, sua esposa o deixou na instalação da UPS, em Charlotte, Carolina do Norte, de onde ele voou, como tripulante sem função a bordo, até Louisville. Assim que chegou lá, ele reservou um quarto de descanso nas instalações da tripulação da UPS e tirou um cochilo por algumas horas antes do início de seu turno, o que indica que provavelmente estava razoavelmente bem descansado e sem grande déficit de sono naquele momento.
A primeira oficial tinha 37 anos e havia voado tanto para operadores corporativos quanto regionais, antes de ser contratada pela UPS como engenheira de voo do 727 em 2006. Ela rapidamente passou para a frota do 757, onde foi promovida a primeira oficial, e depois fez a transição para o 747, no qual permaneceu por alguns anos. Então, em 2012, ela foi novamente transferida para o Airbus A300, de onde vinha operando desde então. O tempo total dela era de pouco mais de 4.700 horas, e dessas, ela havia voado apenas cerca de 400 horas no Airbus, na época deste voo. Seu histórico não apresentava problemas, e ela era descrita como uma excelente profissional, habilidosa, e os comandantes gostavam de voar com ela. Ela também começou a reclamar da escala e de como mal conseguia manter os olhos abertos durante o voo. Numa ocasião, em março de 2013, um colega a encontrou sentada com o rosto apoiado em uma mesa na sala da tripulação, reclamando de estar totalmente e completamente exausta. Antes do voo do acidente, ela começou o turno com um voo noturno e depois teve uma longa pausa. Ela aproveitou a pausa para visitar uma amiga em Houston e no dia seguinte voltou para San Antônio em um voo no assento auxiliar, retomando seu serviço. O serviço envolvia voar de San Antônio para Louisville na noite de 12 de agosto, quando ela integraria a tripulação com o comandante da história. Agora, mesmo tendo mencionado ao marido que estava dormindo bastante enquanto visitava a amiga, o uso de equipamentos eletrônicos pessoais mostrou que ela realmente não teve um sono tão consistente lá, e esse padrão continuou ao longo do dia e da noite seguintes também. Provavelmente, a copiloto estava com grande dívida de sono quando iniciou seu turno com o comandante em 13 de agosto, véspera do acidente. Os dois pilotos se encontraram na sala da tripulação da UPS em Louisville às 7h30 e começaram a preparar os voos juntos. Tudo parecia em ordem, então eles simplesmente foram até a aeronave, a prepararam para a partida e decolaram para o primeiro voo até General Downing, Peoria e depois para Chicago Rockford, onde fizeram a parada programada para a pernoite. Esses voos transcorreram sem nenhum incidente e eles acabaram fazendo o check-in em seus quartos de hotel por volta das 7h30 da manhã. Mas já por volta das 10h45, apenas 4 horas depois, a copiloto foi vista tomando café da manhã no restaurante do hotel e, em seguida, ficou ativa durante o dia, até a hora de se apresentar para o próximo serviço. É provável que ela tenha tirado alguns cochilos durante o dia, mas não o suficiente para compensar a dívida de sono que, sem dúvida, ela já estava carregando consigo. O comandante, por outro lado, parecia ter descansado adequadamente durante o pernoite. Então, estava de bastante bom humor quando o translado do hotel os levou ao aeroporto por volta das 8h10 da noite. A tarefa que eles tinham pela frente era o que se conhece como jornada fracionada, na qual eles operariam 2 voos no final da noite, seguidos de algumas horas de descanso e depois outro voo nas primeiras horas da manhã. Eles revisaram novamente os documentos de planejamento feitos pelo despachante e viram que não haveria grandes problemas nos 2 primeiros voos. Eles decidiram a quantidade de combustível para levar e caminharam até a aeronave e iniciaram os procedimentos, sem fazer ideia do que aconteceria. Antes de começar, decidiram que o comandante pilotaria a aeronave no primeiro voo de Rockford a Peoria, e então o copiloto faria o segundo voo, de Peoria até Louisville. Os 2 voos ocorreram sem problemas, e ao chegarem a Louisville, perto da meia-noite, perceberam que teriam quase 3 horas de espera até o último voo para o aeroporto Birmingham Shuttlesworth. Esse tempo permitia um cochilo. Então, os 2 pilotos reservaram um quarto de descanso na UPS para aproveitar a pausa. Neste ponto, você pode se perguntar quais eram as rotinas da UPS para evitar fadiga. Já mencionei que as companhias cargueiras foram isentas das novas regras sobre limitações de tempo de voo da tripulação, mas ainda existiam regras em vigor. Na verdade, a UPS havia negociado com os sindicatos regras que deveriam mitigar a ameaça da fadiga, e essas regras eram significativamente mais rígidas do que o mínimo exigido na época. Uma parte extremamente importante dessas regras era a capacidade dos pilotos de declarar fadiga sempre que sentissem necessidade, e nesse caso, serem retirados da escala imediatamente,
sem questionamentos. Esse recurso era acessível a todos os pilotos, porém possuía algumas condições. A UPS criou um banco de dias de licença médica, disponibilizando uma quantidade anual de dias para cada piloto. Um bônus além do salário regular seria então pago no final do ano, com base na quantidade de dias que ainda restavam nesse banco. Se um piloto relatasse fadiga, um gerente designado investigaria, e caso o relato fosse considerado injusto, se o piloto tivesse tido descanso suficiente para evitar fadiga, mas não tivesse usado esse tempo adequadamente, um dia seria removido do banco de dias. Isso deveria funcionar como um incentivo positivo para os pilotos, mas qualquer pessoa que conheça os seres humanos sabe o quão rápido algo assim começa a ser visto como uma punição e como as pessoas vão tentar evitar perder esse benefício de qualquer maneira possível. Por volta das 2h45 de 14 de agosto, os dois pilotos deixaram seus quartos de descanso e iniciaram os preparativos para o voo final. Ambos dormiram um pouco e agora começaram a analisar o material de briefing que seu despachante de voo havia mais uma vez preparado para eles. No quesito meteorológico, o material mostrava uma frente fraca presente ao norte da região de Birmingham, com um gradiente de pressão mais baixo, o que significava que eles poderiam esperar ventos muito leves, mas também algumas nuvens bastante baixas, por volta de 400 pés. As nuvens baixas se dissipavam lentamente pelo sul, e enquanto os pilotos analisavam as observações, o teto das nuvens variava de 600 a 1.100 pés. Além disso, havia também um NOTAM ativo, que indicava que a pista principal do aeroporto de destino, pista 0624, estaria fechada para trabalhos nas luzes da pista entre as 4 e 5 horas. O voo deles chegaria cerca de 10 minutos antes da reabertura da pista, restando apenas a pista 18 para pouso. Essa pista era bem mais curta do que a principal, com 7.099 pés contra 11.998 e não tinha sistema de pouso por instrumentos para aproximação de precisão. Em vez disso, havia uma aproximação por localizador e uma aproximação de não precisão por RNAV e GPS disponíveis. Com nuvens tão baixas, seria necessário registrar um alternado extra, pois era provável que os pilotos não vissem a pista a partir dos mínimos mais altos dessas aproximações. O despachante que estava planejando esse voo estava bem ciente disso, e por isso planejou que fosse utilizada a pista 18, mas ele não entrou em contato diretamente com a tripulação para comunicar essa circunstância um pouco incomum. Ele achava que cabia aos pilotos procurá-lo, caso tivessem alguma dúvida, e não queria entrar em contato e possivelmente insultar o comandante com informações que ele considerava óbvias. Na época, despachantes nos Estados Unidos faziam treinamentos anuais de reciclagem para aprimorar o planejamento, e o DRM, Gerenciamento de Recursos do Despachante, mas esses cursos nunca envolviam pilotos. Se fosse o caso, o despachante saberia que pilotos sempre valorizam qualquer ajuda disponível, e nenhuma informação operacional seria considerada imprópria ou ofensiva. Nesta ocasião, os pilotos aparentemente ignoraram a nota sobre a pista fechada, como mostram discussões posteriores na cabine. E o fato de que tudo isso provavelmente poderia ter sido evitado se o voo tivesse sido operacionalmente atrasado por cerca de 15 minutos para permitir a abertura da pista principal é realmente trágico. Os pilotos finalizaram os preparativos e pediram combustível para o voo de 45 minutos até Birmingham. Como a copiloto voou o trecho anterior, o comandante voaria agora. Ao entrar na aeronave, ele preparou tudo para a partida, enquanto a copiloto fazia a inspeção externa e conferia a carga. A aeronave que eles estavam operando era um Airbus A300 de 10 anos de idade, equipado com dois enormes motores turbofan Pratt & Whitney 4158 e estava em ótimas condições. Os pilotos solicitaram 34.650 libras de combustível e com uma carga de 89.227 libras, isso significava que pousariam apenas 17.000 libras abaixo do peso máximo de pouso, ou seja, estavam muito pesados naquela manhã. Ao retornar à cabine, a copiloto recebeu o briefing de decolagem do comandante, que concluiu a preparação pré-voo e as listas de verificação. Eles então precisaram esperar um pouco até que o carregamento final da carga fosse concluído. E durante esse tempo, conversaram um pouco
sobre como estavam se sentindo. A copiloto mencionou que estava se sentindo muito cansada quando o alarme tocou. Continuaram debatendo a injustiça de que pilotos de carga ficariam fora das novas limitações de tempo de voo em negociação, como se fossem pilotos de segunda classe ou algo assim. Agora, quero deixar claro aqui que essas novas regras para pilotos de transporte de passageiros ainda não estavam em vigor nesse momento, e mesmo que estivessem, esses pilotos ainda estariam legalmente autorizados a voar, mesmo que tivessem sido submetidos a essas novas regras. O comandante teve um descanso ligeiramente menor do que o exigido pelas novas regras meses antes, enquanto a copiloto estava dentro desses limites. Eles logo receberam os últimos documentos e, às 3h55, o voo 1354 pediu pushback do portão e seguiu para a pista de decolagem, pista 35 direita. Durante o taxiamento, as conversas na cabine foram profissionais e objetivas, e às 4h02, o comandante avançou as alavancas de empuxo na cabine e o gigante Airbus começou a acelerar pela pista. A decolagem foi completamente normal e eles subiram em linha reta até 5.000 pés, conforme a autorização de saída. Eles recolheram os flaps e slats, como previsto, e logo mudaram para a frequência de saída, sendo autorizados a subir a 10.000 pés. Fizeram curva para o leste sob vetoração radar e depois seguiram ao sul, rumo ao VOR Bowling Green. O copiloto inseriu o VOR no computador de gerenciamento de voo e anunciou nave disponível. O comandante ativou o modo nave. Agora, esse modo nave terá um papel importante no que está prestes a acontecer. Veja, aeronaves modernas geralmente seguem um plano de voo predeterminado que foi aprovado pelo controle de tráfego aéreo muito antes do início do voo. Parte da preparação pré-voo do piloto que está voando é inserir esse plano de voo no computador de gerenciamento de voo e, depois disso, verificá-lo cuidadosamente e então executá-lo para que possa ser usado durante o voo. Quando o controle de tráfego aéreo, após a decolagem, autoriza a aeronave até um ponto específico, neste caso, o VOR de Bowling Green, o piloto simplesmente seleciona esse ponto de navegação no topo do plano de voo ativo, verifica se está correto na tela de navegação e então executa essa rota. Desde que o piloto automático da aeronave esteja ativo no modo nave, ele irá virar e seguir essa nova rota, e depois disso, para qualquer outro ponto de navegação que esteja depois do ponto anterior, de acordo com o plano de voo. O controle de tráfego aéreo presume que a aeronave segue o plano de voo aprovado, sem necessidade de novas autorizações, exceto se quiserem, por exemplo, oferecer um atalho. O controle de tráfego aéreo lida com milhares de voos diários, porque as aeronaves navegam basicamente de forma autônoma. Agora, usando esse plano de voo, o computador de gerenciamento de voo também será capaz de calcular quando deve iniciar a descida, por exemplo, com base nas milhas de percurso calculadas. E enquanto nada mudar, nós, pilotos, basicamente, só precisamos solicitar a descida e então gerenciar a velocidade e a configuração da aeronave. A navegação, tanto lateral quanto verticalmente, será feita perfeitamente pelo computador. Mas o FMC não é um computador inteligente e só fará exatamente o que for comandado. Por causa disso, ele é suscetível ao que nós, pilotos, chamamos de lixo entra, lixo sai. Ou seja, se não o programarmos corretamente, ele pode começar a mostrar todo tipo de informação errada, e isso vale a pena ter em mente. A aeronave foi autorizada a subir ao nível de voo 280 e, ao mesmo tempo, o controlador instruiu a seguir direto ao aeroporto de Birmingham. Agora, essa autorização apagaria todos os outros pontos que os pilotos tinham inserido no plano de voo e simplesmente os substituiria por uma linha reta em direção ao aeroporto de destino. Para que isso acontecesse, o copiloto teria inserido o código ICAO do aeroporto, KBHM, no FMC e então colocado esse código no topo da página de logs, como um novo ponto ativo, basicamente dizendo à aeronave para simplesmente voar até lá. Mas é claro, na realidade a aeronave não voaria realmente até o aeroporto. Em algum momento, eles teriam que sair dessa rota direta e interceptar uma aproximação por instrumentos para qualquer pista que fossem usar em Birmingham. E os pilotos, obviamente, sabiam disso.
Se uma rota direta como essa for inserida e nada mais for feito para ajustar a rota para algo mais realista, o FMC da aeronave vai assumir que os pilotos voarão até estarem sobre o aeroporto, e então farão uma curva para fora e voarão a aproximação que haviam planejado, adicionando muito mais milhas de percurso à rota do que realmente voariam. Como eu disse, é um pouco estúpido. Então a maneira como isso normalmente é resolvido, pelo menos na minha companhia aérea, é que o piloto monitorando cria um novo ponto de passagem, talvez 20 milhas náuticas antes do aeroporto, no trecho direto, e então conecta esse novo ponto de passagem com a aproximação que estão esperando. Isso precisará ser monitorado de perto, pois não é autorização dada, apenas uma estimativa, mas dará uma visão mais precisa do que deve ocorrer e ajudará o FMC a calcular uma trajetória de descida melhor. Mas neste caso, isso não foi feito e nenhum dos pilotos percebeu essa discrepância. Na página de logs do CDU do FMC apareceu uma mensagem de descontinuidade de rota após KBHM, indicando aos pilotos que o FMC não sabia o que fazer a seguir. De qualquer forma, logo após receber essa instrução de seguir direto, o copiloto saiu da frequência para ouvir o Serviço Automático de Informação Terminal de Birmingham, o ATIS, e anotar as informações meteorológicas e de aproximação. A informação do ATIS estava ativa e dizia que os ventos estavam calmos, visibilidade de 10 milhas com uma camada de nuvens fragmentadas a 1.000 pés e outra a 7.000 pés. Também informou aos pilotos que o localizador da pista 18 estava em uso, pois a pista 0624 estava fechada. O fechamento da pista surpreendeu os pilotos, e o comandante apenas comentou: "O localizador 18 faz sentido." Isso mostrou que ele provavelmente ficou frustrado por ter que fazer uma manobra mais difícil às 5 da manhã. O copiloto comentou que isso era típico, pois estavam um pouco pesados e teriam que pousar na pista 18 bem mais curta. Essa informação já estava disponível no planejamento, e se tivessem lido, saberiam que a pista principal abriria menos de 15 minutos após o horário previsto de chegada. Outra coisa que quero destacar aqui é que, embora o Serviço Automático de Informação Terminal, ou ATIS, e também algumas mensagens ACARS que a tripulação havia recebido, mostrassem uma base de nuvens alta e favorável de cerca de 1.000 pés acima do solo, a realidade era um pouco diferente. Havia várias nuvens mais baixas ainda presentes na área, fazendo com que a base das nuvens chegasse a até 300 pés em alguns pontos, mas, no momento dessa observação, nenhuma dessas nuvens estava exatamente sobre a pista onde a base das nuvens estava sendo medida. O meteorologista que havia enviado essa informação meteorológica incluiu esse dado em uma nota especial, mas, devido a alguns problemas com a formatação das informações meteorológicas no ACARS, a UPS havia parado de incluir esse tipo de nota nos relatórios meteorológicos enviados para aeronaves. O mesmo ocorreu com o controlador de torre que atualizou o ATIS. Ele também poderia ter incluído esse tipo de observação adicional no ATIS, se quisesse, mas não havia instruções claras sobre exatamente que tipo de informação meteorológica deveria ser incluída nessas notas. Então ele simplesmente deixou de fora. Isso significava que, ao se preparar para a aproximação de não precisão pelo localizador, o comandante e sua colega provavelmente tinham uma percepção do tempo muito melhor do que realmente estava. Isso nos leva ao tipo de aproximação que eles estavam prestes a realizar. Como já mencionei, é uma aproximação por localizador, feita usando o sinal do localizador como orientação horizontal. O localizador faz parte da aproximação ILS, mas sem o glide slope fica mais difícil de voar e oferece menos orientação, sendo considerado uma aproximação de não precisão. Em alguns dos meus vídeos anteriores, expliquei que aproximações por instrumentos de não precisão, que são realizadas sem orientação vertical, podem ser feitas tanto como uma aproximação de descida constante, CDA, quanto como uma aproximação em degraus, sendo a opção mais segura CDA. Uma descida constante garante aproximação estabilizada, sem grandes ajustes no compensador e empuxo ao nivelar entre altitudes mínimas. Era isso que a tripulação agora se preparava para fazer. Uma CDA poderia ser realizada
tanto utilizando a razão de descida vertical e verificando cuidadosamente as distâncias em relação às altitudes calculadas, quanto utilizando a opção de navegação vertical, onde a aeronave seguiria um trajeto pré-programado até uma altitude específica sobre a cabeceira da pista. Era isso que o comandante agora planejava. Ele começou o briefing revisando um checklist especial de aproximação de não precisão, destacando as etapas principais, incluindo qual a altitude mínima de descida, ou MDA, usar neste caso 1.200 pés. Depois, explicou como seria a aproximação, detalhando os pontos importantes nas cartas de aproximação por instrumentos. Durante o briefing do comandante, o copiloto operava os rádios e foi transferido ao controle de Atlanta. O novo controlador os instruiu a descer ao nível de voo 240 a critério deles, e o copiloto confirmou. Ao mesmo tempo, uma aeronave da FedEx, com o mesmo indicativo, FedEx 1354, surgiu na frequência, e ao ouvirem, ambos os pilotos citaram o risco do controle de tráfego aéreo confundir os indicativos. Isso, pelo menos para mim, mostrou que ambos estavam bem atentos naquele momento e totalmente concentrados na operação. O comandante começou a descida às 4h32 e, ao avisarem o controlador, ele os confundiu com a aeronave da FedEx, fazendo os dois pilotos rirem da situação. De modo geral, a atmosfera na cabine era ótima. Depois, foram transferidos para o centro de controle de Memphis e logo autorizados a descer até 11.000 pés. O copiloto confirmou a instrução e, após o comandante ajustar a nova altitude no painel de controle, de modo, comentou: "Estão generosos hoje. Normalmente eles te levam até 15 e depois te mantêm lá em cima." E isso, a expectativa do comandante de ser mantido em altitude elevada pelo controle de tráfego aéreo, logo se tornará importante. Depois, foram transferidos ao controlador de Atlanta, que passou o ajuste do altímetro para Birmingham, 29,96 polegadas de mercúrio. Após o ajuste, o comandante pediu a checklist de aproximação. Até agora, este voo estava sendo conduzido perfeitamente de acordo com os procedimentos padrão da UPS, mas isso mudaria em breve. Por volta das 4h40, o som de fundo no gravador de voz do cockpit diminuiu, indicando que a aeronave reduzia velocidade. Durante o ocorrido, o comandante disse: "Falta um", provavelmente lembrando a copiloto, pois era ela quem deveria ter feito o chamado. Ela repetiu e então disse ao comandante que pediria uma altitude mais baixa. O que provavelmente estava acontecendo aqui era que a aeronave estava descendo em direção a 11.000 pés, de acordo com sua rota pré-programada. Quando se aproximavam, o comandante reduziu a velocidade para diminuir a razão de descida e a energia cinética, ou seja, a velocidade em vez da energia potencial, que é a altitude. Costumamos agir assim quando o controle de tráfego aéreo nos mantém em altitude elevada, pois ao receber autorização para descer, recuperamos a trajetória com maior velocidade. O copiloto solicitou autorização para descer, mas foi informado de que deveriam mudar para o controlador de aproximação de Birmingham. E esse tipo de coisa acontece o tempo todo e é super irritante ter que mudar para outra frequência e fazer contato quando você já percebe que está ficando alto na trajetória de aproximação. Mas além de antecipar isso, não há muito mais o que você possa fazer. Assim que o copiloto fez contato com o controle de aproximação de Birmingham, foram autorizados a descer para 3.000 pés. O controlador informou que a pista principal seguia fechada e perguntou se queriam prosseguir para o localizador 18. O copiloto respondeu afirmativo, e o controlador instruiu que virassem 10 graus à direita para interceptar o localizador, mantendo 3.000 pés. Agora, aqui aconteceram algumas coisas cruciais. Primeiro, lembra do que eu disse sobre a importância de manter o computador de gerenciamento de voo atualizado para garantir que as informações mais precisas estivessem sempre disponíveis? Nesse caso, a curva à direita indicaria que o comandante selecionou o modo de proa no piloto automático e virou a aeronave cerca de 10 graus à direita. Como o modo nave não era mais usado, isso permitia ao copiloto acessar o computador de gerenciamento de voo, escolher o primeiro ponto da aproximação como ativo e executar essa ação. Ela poderia ter estendido a linha central, mas não explicarei como. Ambas as técnicas são chamadas de sequenciamento dos waypoints e são cruciais para obter a trajetória correta na aproximação.
Em vez disso, o copiloto brincou sobre as perguntas do controlador de tráfego aéreo sobre prosseguir para a aproximação pelo localizador da pista 18, dizendo que eram estranhas, pois não tinham muita escolha. O comandante concordou e houve uma risada geral. Mas, é claro, se eles realmente tivessem lido a nota, saberiam que essa pergunta provavelmente foi feita porque a pista principal abriria em cerca de 18 minutos. Essa conversa nervosa impediu que o ponto de passagem no FMC fosse atualizado ou sequenciado, e o comandante não percebeu. Isso fez o FMC acreditar que havia mais milhas de percurso do que realmente havia, passando a indicar que a aeronave estava bem abaixo do perfil. Curiosamente, após os pilotos rirem da pergunta do controle de tráfego aéreo, o comandante mandou baixar o trem de pouso muito cedo. Ele então comentou: "Eles te mantêm alto", o que foi seguido por alguns comentários semelhantes do copiloto. Na verdade, eles não estavam muito altos nesse momento, então é provável que o comandante já tenha começado a ter uma percepção equivocada do perfil deles. É possível que o fato de o perfil vertical agora estar mostrando que eles estavam muito baixos tenha sido, de alguma forma, interpretado erroneamente pelo comandante como se estivessem muito altos, apenas com base em sua expectativa de que o controle de tráfego aéreo os deixaria altos. De qualquer forma, eles agora estavam descendo rapidamente em direção a 3.000 pés, e o comandante havia armado o modo localizador para captar o sinal de aproximação. Mas se eles tivessem olhado com mais atenção para o visor de navegação e para o CDU do FMC, teriam visto que a rota traçada ainda continuava em direção ao aeroporto e que ainda havia uma descontinuidade no plano de voo indicada no CDU. Mas isso não aconteceu. Isso foi claramente uma grave omissão dos dois pilotos, e esse comportamento eufórico pode indicar início de fadiga. Às 4 horas, 43 minutos e 24 segundos, o controlador autorizou a aeronave para a aproximação e os instruiu a descer para 2.500 pés e manter até estarem estabelecidos no localizador. A tripulação seguiu a instrução e, segundos depois, o localizador ficou ativo e foi capturado, guiando a aeronave à pista. A partir daí, eles poderiam descer conforme as altitudes mínimas da carta de aproximação, mas isso não ocorreu de imediato. A primeira altitude mínima prevista na carta era 2.300 pés, que deveria ser mantida até um ponto chamado Basque-N, mas em vez de ajustar isso, a tripulação simplesmente continuou descendo até a última altitude autorizada, 2.500 pés. O comandante pediu a copiloto para ativar a aproximação no FMC, caso ainda não tivesse feito, e ela respondeu: "Ok". No Airbus A300, é preciso ativar manualmente a aproximação no FMC para tornar a trajetória ativa. O comandante provavelmente acreditava que isso resolveria o problema da trajetória estranha que observava. Poucos segundos depois, a copiloto terminou a tarefa, mas como os pontos do FMC não estavam sequenciados, o símbolo de desvio da trajetória vertical permaneceu travado no topo, indicando que estavam fora da escala ou 400 pés abaixo da trajetória. Enquanto desciam para 3.500 pés, o comandante pediu para que os slats fossem estendidos e também exclamou: "Inacreditável!", provavelmente se referindo ao fato de ainda perceber que estavam altos demais. A copiloto apenas concordou com uma leve risada e então estendeu os slats para ele. O comandante solicitou flaps 15, que a copiloto acionou enquanto mudavam para a nova frequência de aproximação com o mesmo controlador. E assim que mudaram a frequência, o controlador autorizou o voo 1354 da UPS a pousar na pista 18, que seria a última mensagem para a tripulação. O comandante continuou reduzindo a velocidade da aeronave e pediu mais flaps, e às 4h45 e 50 segundos solicitou flaps 40 e que a checklist de pouso fosse completada. 5 segundos depois, ele pediu o ajuste da altitude de arremetida de 3.800 pés. Definir uma nova altitude era essencial, pois sem isso ele não poderia continuar descendo. Mas como a altitude de arremetida era maior do que a altitude atual deles, agora não haveria nada impedindo que eles descessem até o solo. A aeronave nivelou a 2.500 pés e o comandante esperava que o caminho vertical fosse ativado em breve para engatar o modo de trajetória.
mas seguia sequenciado errado, mostrando apenas indicação máxima de desvio para cima, sem tendência de movimento. Por aqui, enquanto sobrevoavam o ponto Basque-N, o comandante deve ter percebido que havia algo de errado. Mas em vez de dizer isso ao copiloto, ele simplesmente selecionou a velocidade vertical e começou a descer. Isso não era o combinado no briefing, e agora ele fazia uma aproximação em degraus, descendo e nivelando, que não havia sido brifada em vez da CDA brifada. Inicialmente, ele selecionou uma descida de 700 pés por minuto, o que teria sido aceitável, mas logo aumentou para 1000 pés por minuto, enquanto ainda resmungava sobre terem sido mantidos altos. O copiloto terminou a checklist de pouso e percebeu que voavam em velocidade vertical, não no modo PAF, como combinado no briefing. Então ela disse: "Vamos ver. Você está em velocidade vertical, certo?" O comandante respondeu: "Sim, vou usar velocidade vertical. Ele nos deixou altos." Esses comentários mostram um comandante muito preocupado com os 200 pés acima do perfil em que estavam, ressaltando que estavam altos, não por culpa do controle de tráfego aéreo, mas porque ele não desceu até a altitude mínima adequada. Esses comentários simplesmente não me convencem. Acho muito mais provável que ele realmente tenha interpretado errado o perfil vertical indicado como extremamente alto, em vez do que ele realmente mostrava, extremamente baixo. É difícil entender por que um comandante experiente cometeria esse erro, mas talvez o viés de expectativa de que estavam altos e os efeitos de voar no meio da janela de baixa circadiana expliquem isso. De qualquer forma, esse equívoco ficou ainda mais evidente quando, alguns segundos depois, ele disse: "Estamos muito altos ou mais altos." A copiloto, que obviamente não sofria da mesma ilusão, respondeu: "Cerca de 200 pés." Ao que o comandante respondeu: "Sim." Mas isso não reduziu sua razão de descida. Em vez disso, ele aumentou para cerca de 1.500 pés por minuto. Agora, ele realmente anunciou: "Certo, então em 3,3 devemos estar a 1.380, o que indicava que ele estava monitorando a altitude um pouco aqui." Localizado a 3,3 milhas de distância estava o ponto Imtoy, que tinha uma restrição de 1.380 pés, e a aeronave cruzaria quase exatamente essa altitude. Depois disso, eles poderiam descer até a altitude mínima de descida de 1.200 pés, que ficava a cerca de 600 pés acima do solo. Enquanto isso, a copiloto ajustava a altitude de arremetida no painel e, ao passarem por 1.530 pés, anunciou corretamente: "Aí estão 1.000 pés." Verificação cruzada dos instrumentos, sem avisos de falha, indicando que eles estavam agora a 1.000 pés acima do solo. O comandante respondeu com: "Certo, a altitude de decisão é 1.200, mostrando que ele sabia que essa era a próxima altitude crítica. Você lembra o que mais foi relatado a cerca de 1.000 pés acima do solo? Sim, a base das nuvens. É muito provável que a tripulação agora estivesse esperando começar a sair das nuvens e ver a pista. Mas o que eles não sabiam era que uma camada de nuvens mais baixas havia se movido sobre a aproximação final, obscurecendo a visão até uma altura muito menor. Não podemos ter certeza, mas é provável que ambos os pilotos já buscassem a pista pelas janelas da cabine, apesar das nuvens densas. Enquanto isso, a aeronave descia a 1.500 pés por minuto, bem acima da velocidade vertical máxima permitida para a aproximação estabilizada abaixo de 1.000 pés. Nos manuais da UPS, constava que 1.000 pés por minuto era a razão máxima permitida em condições normais e não brifadas. Acima disso, a arremetida era obrigatória. De qualquer forma, em seguida, cabia ao copiloto anunciar, aproximando-se dos mínimos e mínimos, à medida que se aproximavam da altitude mínima de descida de 1.200 pés, mas essas chamadas nunca foram feitas. Ela disse que não seriam as condições reais, possivelmente se referindo às condições meteorológicas de voo por instrumentos, o que reforça a ideia de que ela provavelmente olhava para fora naquele momento. Agora, havia um aviso automático, tanto para 500 pés quanto para mínimos fornecido pela Airbus para o A300, que, se estivessem instalados,
teriam feito esses avisos de qualquer forma, mas a UPS optou por desabilitar esse recurso em suas frotas. O comandante, como piloto, era responsável pela trajetória do voo. Ao ultrapassar a altitude mínima de descida sem ver a pista, deveria ter arremetido ou nivelado, mesmo sem aviso, mas isso não ocorreu. A aeronave estava abaixo da altitude mínima de descida e do perfil correto, continuando a descer. O comandante anunciou 2 milhas, o que sugere que monitorava alguns instrumentos, mas apenas 13 segundos depois, o sistema de aviso de proximidade do solo soou o primeiro alerta: razão de descida. Logo depois, o comandante murmurou: ali está, sugerindo que avistou a pista, e o que viu deve ter sido assustador. A aeronave estava, neste momento, a uma altura de apenas cerca de 250 pés acima do solo, a mais de 1 milha de distância da pista, então todas as 4 luzes PAP deviam estar brilhando em vermelho intenso aqui, indicando o quão baixo eles estavam. O comandante respondeu imediatamente, reduzindo a razão de descida para 600 pés por minuto, o que, obviamente, ainda era demais. E então ele anunciou: avistei a pista, às 12 horas, ao que o copiloto respondeu: pista à vista. O comandante anunciou que desligaria o piloto automático, mas já era tarde demais. 2 segundos depois, soou o alarme de piloto automático desligado, seguido quase imediatamente pelo primeiro impacto, quando asas e parte traseira da aeronave atingiram árvores e linhas de energia. Pouco depois, o alerta de terreno baixo do GPWS soou tardiamente, pois a aeronave estava tão perto do aeroporto que a área de atuação do sistema havia sido reduzida para evitar alertas desnecessários. O comandante exclamou: bati em algo? Logo após, sons de impacto mais fortes foram ouvidos quando a aeronave colidiu com um barranco a 1 milha antes da cabeceira da pista. O impacto partiu a aeronave em vários pedaços, com o cockpit e a parte dianteira sendo severamente comprimidos, e a parte traseira pegando fogo quase que imediatamente. Na torre, o controlador de tráfego aéreo não recebeu aviso sobre a situação crítica da aeronave. Em vez disso, às 4 horas, 47 minutos e 41 segundos, ele pôde apenas ver uma enorme bola de fogo subindo em direção às nuvens baixas no extremo do aeroporto. E mesmo tendo visto isso, ele demorou mais de 1 minuto para acionar o alarme de acidente. E isso aconteceu porque o painel de controle tinha um layout diferente entre o turno do dia e o turno da noite, e por isso ele inicialmente nem conseguiu encontrar o botão. Após isso, houve confusão inicial por telefone entre as equipes de resgate, e o líder nem percebeu que o acidente já ocorrera. A confusão inicial foi logo resolvida e os bombeiros chegaram rápido aos destroços, mas infelizmente nada puderam fazer. Ambos os pilotos morreram devido à força do impacto. A investigação concluiu que o acidente foi causado por uma aproximação não estabilizada dos pilotos e falta de monitoramento da altitude, os levando a descer abaixo da altitude mínima de descida e colidir com o solo. Os motivos para isso foram os fatores já mencionados neste vídeo. A investigação gerou recomendações importantes, que incluirei no meu site, cujo link está abaixo. As principais lições foram uma colaboração maior sobre fadiga entre reguladores, companhias aéreas e sindicatos de pilotos. Isso foi para garantir que os sistemas de notificação e as medidas preventivas fossem compreendidos por todos os envolvidos e que seu uso seria estritamente não punitivo. A copiloto foi considerada como estando com uma grande dívida de sono, principalmente porque ela não utilizou seu tempo de descanso programado de forma eficiente, e isso provavelmente teve um grande impacto em seu desempenho. É fundamental perceber que a fadiga pode nos afetar negativamente e que todos, inclusive nós, somos responsáveis por lidar com ela. Outros desdobramentos incluíram pedidos mais enfáticos para tornar obrigatórias aproximações em descida constante para aeronaves comerciais e o envio de mais informações aos pilotos sobre as margens reduzidas de aviso do Sistema de Aviso de Proximidade do Solo, GPWS, quando próximos de um aeroporto. A Airbus também foi orientada a melhorar os avisos no cockpit quando o FMC
não está devidamente configurado, e a tornar essas chamadas automáticas padrão, e não uma opção.